Olá pessoal, voltamos mais uma vez com demonstrações. Desta vez a demonstração da fórmula do tronco da pirâmide. É mais um desafio do professor Valmir, quero aqui agradecê-lo por todo o incentivo, por todas as orientações. E também vou deixar aqui no link da descrição os vídeos da aula que ele deu a respeito de pirâmide e também a demonstração da fórmula do volume da pirâmide e também do tronco. Primeiro a gente tem que entender o que é o tronco da pirâmide. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrangular e ao ser cortada, nós teremos dois elementos. Nós teremos uma pirâmide menor e o seu tronco. Aqui nós temos separado o que é esse tronco. O cálculo do volume será o mesmo, independente da sua base. Às vezes a base pode ser pentagonal, hexagonal, isso não vai mudar a fórmula do volume, apenas o cálculo da área da base, que vai depender de qual figura estará na base. E, diferentemente do prisma, a pirâmide ela tem aqui só uma base inferior, o prisma tem a base inferior e superior. Mas, ao cortarmos essa pirâmide, nós teremos aqui a pirâmide ao todo. Ao ser cortada, nós temos uma pirâmide menor e temos o tronco da pirâmide, que é o que a gente quer saber. Para a gente saber o volume do tronco da pirâmide, a gente depende da relação entre toda a pirâmide com a pirâmide menor. E o que restar é equivalente ao tronco da pirâmide. Ok? Então, nesse vídeo, nós iremos demonstrar como se chega à fórmula do tronco da pirâmide. Por que isso? Qual a importância dessa demonstração? É para que a gente entenda que essas fórmulas não foram só jogadas, elas têm a ver com o conteúdo estudado. Então, essa fórmula tem tudo a ver, ela surge exatamente da relação entre a pirâmide e aqui o seu corte, que foi dividido em duas figuras, tanto a pirâmide menor como o tronco, ok? Então, vamos lá para a demonstração. Então, nós vamos aqui para algumas relações. O volume do tronco da pirâmide, ele é dado pela fórmula 1/3 da área da base maior vezes a altura maior menos 1/3 da área da base menor vezes a altura menor. Nós temos aqui, essa é a fórmula de calcular o tronco da pirâmide. Então, o que a gente pode observar é que o volume do tronco da pirâmide, ele é igual. Tudo isso aqui representa a pirâmide maior como um todo. Então, é Vzão menos, e esse representa a pirâmide menor, Vzinho. Então, nós temos que o volume do tronco da pirâmide será igual a pirâmide maior menos a pirâmide menor, que é o que a gente tem aqui. A pirâmide maior menos a pirâmide menor vai sobrar o volume do tronco da pirâmide. Isso a gente tem que perceber. Essa aqui é a relação de volume entre eles. Nós temos também a relação de altura. H1, a gente tem aqui que o H1, ele representa a altura do tronco. Será igual a Hzão, a altura da pirâmide ao todo, menos Hzinho, que é a altura da pirâmide menor, certo? Então, nós temos aqui que o Hzão representa a altura de toda a pirâmide, Hzinho representa a pirâmide menor e o H1 representa a altura do tronco. Então, a subtração do todo menos o Hzinho sobra H1. Da mesma forma que a altura como um todo da pirâmide menos a altura do tronco sobra a altura da pirâmide. Mas aqui o que nos interessa é saber o tronco da pirâmide. Só que a gente tem que saber uma coisa que eu não destaquei aqui para vocês, que o volume
normal da pirâmide, a fórmula do volume normal da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Por isso que eu substituí aqui, ó. E foi substituído aqui, ó. Aqui do volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide menor, certo? Para que vocês possam entender. Eu não ressaltei isso aqui antes. E a gente vai trabalhar com isso, mas antes a gente vai ter que encontrar alguns valores, algumas relações para substituir depois nessa fórmula do tronco, para que a gente possa demonstrar de que forma a gente chega até essa fórmula. Agora, pela relação de semelhança, nós temos que a semelhança da pirâmide maior para a pirâmide menor. Nós temos que a altura da pirâmide maior está para a altura da pirâmide menor, assim como a área da base maior está para a área da base menor, porque no tronco nós temos duas bases, então a relação de toda altura para a altura menor está para a base maior para a base menor. Só que aqui a área da base, então nós temos aqui comprimentos lineares e área. Então, para que eles sejam igualados, nós temos que elevar esses comprimentos lineares ao quadrado. Então, nós temos que o H sobre Hzinho ao quadrado é igual à área da base maior sobre a área da base menor. Esse 2 vem para cá em forma de raiz. E nós temos que a altura da pirâmide maior sobre a altura da pirâmide menor é igual a raiz quadrada da área da base maior sobre a raiz quadrada da área da base menor. Ok? E continuando, dando continuidade agora, nós encontramos aqui essa relação, que a gente vai guardar para depois. Então, se nós temos que a altura maior sobre a altura menor, menos Hzinho. O valor disso é igual a isso. Hzinho, ele está para a raiz da área da base menor. Porque esse Hzinho representa a pirâmide menor. Então, nós temos aqui a seguinte relação. Substituímos aqui por esse valor, raiz da área da base maior sobre a raiz da área da base menor, menos raiz da área da base menor sobre raiz da área da base menor. A gente está fazendo essa manipulação para que a gente possa chegar ao que queremos e algumas relações. Isso aqui equivale a Hzão menos Hzinho sobre Hzinho. E é exatamente o que queremos. Porque isso aqui significa H1, que é a altura do tronco. Só para que vocês possam entender, a raiz da área da base maior equivale à altura da base maior, menos a raiz da área da base menor equivale à altura, né, da pirâmide menor. Isso aqui também equivale à altura da pirâmide menor. Então, tudo isso será igual a raiz da área da base maior menos a raiz da área da base menor, tudo isso dividido pela raiz da área da base menor. Aqui, nós chegamos ao que nós queremos, que é o H1. H1 a gente sabe que é a altura de toda a pirâmide menos a altura da pirâmide menor. Então, nós vamos substituir tudo isso por H1. Então, nós teremos que H1 está para Hzinho. Repetimos os demais que sobrou. Raiz da área da base maior menos a raiz quadrada da área da base menor sobre a raiz da área da base menor. Aqui nós vamos fazer o meio pelos extremos. E nós chegaremos à conclusão de que, fazendo o meio pelos extremos, a altura do tronco que multiplica a raiz da área da base menor é igual à altura da pirâmide menor que multiplica
a raiz da área da base maior menos a raiz da área da base menor. H1 é igual, isso aqui vem para cá, para o segundo membro, dividindo. Só olhando aqui se tá focando direitinho para vocês. Então, Hzinho, que multiplica a raiz quadrada da área da base maior menos a raiz quadrada da área da base menor, tudo isso dividido pela raiz da área da base menor. Encontramos aqui uma relação. Encontramos que isso aqui representa o Hzinho, que é a altura do tronco. E a gente também pode isolar o H, que é a altura da pirâmide menor, para termos a relação também da altura da pirâmide menor, que vai ficar igual, meio pelos extremos. Esse aqui tá aqui isolado, ele vem para cá, dividindo. Na verdade, ele vem para cá multiplicando. Então, nós temos que o Hzinho será igual a H1 sobre, ele vem dividindo por tudo isso. Depois que a gente faz a multiplicação de frações. Raiz da área da base maior menos raiz da área da base menor, tudo isso sobre raiz da área da base menor. A gente multiplica a primeira vezes o inverso da segunda. Nós teremos que a altura da pirâmide menor será igual a H1, que multiplica a raiz da área da base menor sobre tudo isso. Encontramos outra relação. Para que essas relações? Para que depois a gente possa substituir aqui, ó, nessa fórmula. Agora, vamos só substituir o que nós já encontramos na fórmula do volume do tronco da pirâmide. Vamos só repetir: o volume do tronco da pirâmide é 1/3 da área da base maior vezes a altura maior, menos 1/3 da área da base menor vezes a altura menor. Isso aqui é a mesma coisa que o volume do tronco é igual a área da base maior vezes a altura maior, menos a área da base menor vezes a altura menor, tudo isso dividido por 3. E aqui nós faremos o meio pelos extremos. Então, nós teremos que 3 que multiplica o volume do tronco é igual à área da base maior vezes a altura maior, menos a área da base menor vezes a altura menor. Nós vimos aqui que essa altura ela está aqui multiplicando, então nós vamos colocar ela aqui dividindo nos dois lados da igualdade, já que nós temos aqui uma igualdade. Quando o número está aqui embaixo, dividindo, ele pode ir para cá multiplicando. Então, a gente vai fazer isso só para cortar o Hzinho. A gente vai cortar o Hzinho aqui, certo? Para cortar esse Hzinho, e nós teremos que 3 volume do tronco sobre Hzinho é igual a área da base maior, que multiplica Hzão sobre Hzinho, menos a área da base menor. E aqui nós temos essa relação aqui, que é justamente isso que a gente encontrou. Que o Hzão sobre Hzinho é igual a raiz da área da base maior, dividido pela raiz da área da base menor, e a gente vai substituir. Substituindo aqui esse por esse, nós teremos que 3 que multiplica o volume do tronco sobre Hzinho é igual à área da base maior, que multiplica a raiz da área da base maior sobre a raiz da área da base menor, tudo isso menos a área da base menor. E agora a gente vai continuar desenvolvendo. Nós vamos ter que esse daqui, como está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, 3
veio para cá multiplicando. E agora, nós temos o seguinte. Nós vamos fazer o meio pelos extremos. Só que a gente não vai multiplicar esse por 3VT. A gente vai só multiplicar o H, para que a gente possa substituir depois o H pelo valor que a gente já encontrou. Certo? Nós temos que o H, que a gente encontrou anteriormente, o H, ele é igual a H1, que multiplica a raiz de AB, tudo isso sobre raiz de ABzão menos a raiz de ABzinho. Então, a gente vai substituir o H pelo valor que nós encontramos e multiplicar por tudo isso. Esse é o propósito, justamente encontrar esses valorezinhos que a gente já tem e substituir. H1 que multiplica H1 que multiplica isso aqui. E repetimos o resto. Como nós temos a multiplicação de fração e temos termos semelhantes, nós podemos cortar isso aqui. Então, nós teremos que o Hzinho, H1 quer dizer, vai multiplicar tudo isso sobre isso. No denominador, nós temos aqui raízes. Então, nós teremos que multiplicar essas raízes, tanto pelo numerador como pelo denominador, trocando o sinal. Então, nós teremos que 3VT é igual a H1 vezes ABzão, que multiplica ABzão, menos ABzinho, que multiplica ABzinho. Tudo isso sobre a raiz da área da base maior menos a raiz da área da base menor. E isso aqui a gente vai levar para cá também para resolver. Só que com o sinal trocado. Bem positivo, então. Agora a gente vai resolver aqui, aplicando a distributiva. Vou repetir aqui. Repetir o H1. AB, raiz de AB, multiplicado por raiz de AB, esse vezes esse, isso aqui vai repetir, ABzão. Esse vezes esse é a mesma coisa de multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2 vai dar 4, raiz de 4 é igual a 2. Só que nesse caso, por ser letras, nós teremos que a raiz de AB vezes a raiz de AB é igual a raiz quadrada de AB ao quadrado. E aqui a gente pode cortar, então vai sobrar o ABzão. A mesma coisa vai acontecer para o ABzinho.
Então, esse multiplicado por esse vai dar ele mesmo, ABzão. Aqui, ó, mais, aqui é mais. Mais com mais novamente. Agora, nós temos esse multiplicado por ABzinho. A gente vai só acrescentar aqui, então vai ficar ABzão, que multiplica a raiz de ABzão, vezes a raiz de ABzinho. Agora, vamos multiplicar esse por esses dois. Aqui é menos, aqui também, aqui é mais, na verdade. Aqui, ABzinho, raiz de ABzinho multiplicado por ABzão. Só acrescentamos a raiz de ABzão aqui. Então, fica ABzinho, que multiplica a raiz de ABzinho, vezes a raiz de ABzão. Aí, mais com menos, menos. A raiz, aqui, ABzinho, que multiplica a raiz de ABzinho, vezes a raiz de ABzinho. A mesma coisa, ó, esses dois é a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, vai ficar menos ABzinho, que multiplica ABzinho. Fechamos aqui. Nós temos que tudo isso vai ficar aqui o sinal negativo. E aqui também vamos cortar as raízes. Então, nós temos que AB menos ABzinho. Aí, assim ficou. Agora, a gente vai juntar os termos semelhantes para que a gente possa organizar. É igual a H1, esse vezes esse, né? ABzão ao quadrado, mais ABzão, que multiplica ABzão vezes ABzinho. Esse vezes esse é ABzinho ao quadrado. Nós vamos pegar esses dois termos, tanto o ABzão ao quadrado como o ABzinho ao quadrado, e fazer o produto da soma pela diferença. E aí, dessa forma, a gente vai encontrar alguns termos semelhantes e vamos poder trocar, quer dizer, cortar e diminuir aqui essa expressão. 3VT é igual a H1, que multiplica ABzão mais ABzinho vezes ABzão menos ABzinho mais a raiz de ABzão vezes a raiz de ABzinho vezes ABzão menos ABzinho. Tudo isso sobre ABzão menos ABzinho. Aqui nós temos alguns termos iguais, esse e esse. Então, bastou repetir uma vez. Esse ABzão, ele veio para cá com esse ABzinho. Veio multiplicando o ABzinho. Aqui, ó, subtraindo, na verdade. Aqui tem menos ABzinho. Eles ficaram aqui os dois juntos. E a gente repetiu, aqui tem dois semelhantes, repetimos apenas um. E esses dois representam ABzão ao quadrado e ABzinho ao quadrado. E agora a gente pode cortar os termos semelhantes. E agora eu vou trocar aqui de folha para vocês verem como que fica. Então, ficou da seguinte forma. 3VT é igual a H1, que multiplica ABzão mais ABzinho, mais a raiz de ABzão menos ABzinho. E, do jeito que está aqui, a gente vai só organizar, porque aqui já é equivalente, é igual ao volume, a fórmula do volume do tronco. Basta a gente organizar. Esse vem para cá dividindo.
o volume do tronco é igual. Aqui é como se tivesse 1, né? Sempre que na frente de uma letra temos, na frente de uma incógnita tem sempre o número 1, mas nem sempre precisa colocar. Então, é 1, esse 3 vem pra cá, de H1, que multiplica a área da base maior mais a raiz da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Ou então, pode levar tudo isso aqui, ó, deixar tudo com 3 embaixo. Então, aqui nós encontramos a fórmula do volume do tronco da pirâmide partindo dessas relações, substituindo justamente nessa fórmula, a gente encontrou a fórmula do volume da pirâmide, do tronco da pirâmide. Então, agradeço a vocês pela atenção, espero que vocês tenham entendido. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição, mais uma vez eu vou deixar aqui para vocês, que vai ficar o link da aula do professor Valmir sobre pirâmide e também a demonstração dele. Ele fez a mesma demonstração que eu fiz aqui. Claro que bem melhor, né? Mais profissional, mas que vai ajudar vocês bastante. Então, muito obrigada.